Agora, a gente tem também já uma declaração do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, está aqui no nosso telão. Vamos jogar na tela aqui também para todo mundo poder acompanhar. Uma notícia que vem da agência Reuters, está no UOL, falando o seguinte: o plano do presidente dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia não deve apenas acabar com o conflito, mas também garantir que não haja mais agressão russa, disse o presidente ucraniano em uma entrevista transmitida nesse domingo. Zelensky disse que a Ucrânia não quer repetir a experiência de acordos de paz e discussões que não produziram resultados nos anos que antecederam a invasão total de Moscou em fevereiro de 2002. E isso, segundo ele, significa estabelecer garantias de segurança para a Ucrânia. Um conflito congelado levará a mais agressões repetidas vezes. Quem então ganhará prêmios e entrará para a história como vencedor? Ninguém. Será uma derrota absoluta para todos, tanto para nós, o que é importante para Trump, disse Zelensky. De qualquer forma, esse tipo de declaração, professor, ele sinaliza para uma vontade de Zelensky de ir para a mesa de negociação? Olha, tem um subtexto, tem uma parte escondida nessa fala do Zelensky, né? A parte escondida é a seguinte: olha, ele não falou, mas é o que ele quer dizer com isso, né? Um pedaço eu já perdi, né? 20% da Ucrânia esquece, não vai ter como retomar. Eu quero alguma garantia que eles não vão vir pegar o resto. É disso que ele está falando, né? A gente precisa entender o subtexto. Ele percebe claramente que Trump não vai, de alguma forma, afiançar o futuro. Trump vai, quando muito, conseguir um cessar-fogo. Na prática, o que Zelensky sonha é com uma zona desmilitarizada, no estilo da Coreia. É isso que agora ele sonha, né? Uma zona desmilitarizada com forças internacionais. Olha, o Financial Times fez uma revelação uns dias atrás que é complicado, que incluiria pela primeira vez tropas chinesas. Opa! Exatamente para que, de algum modo, se tivesse uma garantia que a Rússia pararia ali. É isso que ele está dizendo, esse é o subtexto. O que eu perdi, já perdi, eu quero alguma garantia para não perder mais. O problema está exatamente no formato com que Trump vai negociar, inclusive com Zelensky. Eu temo que Zelensky não faça parte daqueles amigos muito próximos de Trump com os quais ele dá preferência. Nessa reportagem aqui da Reuters tem inclusive uma declaração do Zelensky falando exatamente isso. Ele não precisa apenas acabar com a guerra, ele precisa agir de modo que o líder russo não tenha nenhuma chance de travar uma guerra contra nós novamente. Isso é o principal e todos devem reconhecer isso. Isso seria uma vitória, ou seja, porque o Zelensky precisa falar para dentro da Ucrânia também, né, professor? Quando a gente analisa essa questão, ele tem que falar para os ucranianos também, quer dizer, a nossa vitória é garantir que vai ser uma paz duradoura. Eu acho que é mais ou menos isso, pelo menos foi isso que eu entendi. Exatamente. Se você olhar para essa situação do Zelensky, tem, no final de dezembro, na metade de dezembro, um pouco antes do Natal, o Putin fez uma declaração muito forte, através do Dmitry Peskov, que é esse porta-voz do Kremlin, né, de que estava na hora da Ucrânia sentar na mesa com uma nova liderança. Em outras palavras, ele dizia: se vocês quiserem um acordo comigo, não vou falar com o Zelensky, troca de líder. Isso era bem grave, né? Isso era a subida de preço do Putin. Era, de alguma forma, ele definir isso. Talvez Putin saiba que no momento em que Zelensky fechar um acordo entregando 20% da Ucrânia, os ucranianos que sofreram tanto, 7 milhões de ucranianos no exílio, 16 milhões de ucranianos deslocados, as mortes todas, os ucranianos vão fazer uma pergunta muito complicada, Mauro. Para que de toda a guerra, então? Se nós cedemos tudo isso, para que da guerra? Talvez Zelensky vire o culpado dessa situação. Talvez Putin não precise nem exigir a sua troca. É esse o quadro complexo e que a Europa tanto tem receio, porque isso só fortalecerá Putin, sem dúvida nenhuma.